estão descobrindo agora que na Bíblia alguns capítulos tratam dos seus temas de forma bastante elaborada. Eu não creio que devo dizer, como alguns teólogos, que de forma completa, porque a mensagem do Evangelho é apresentada em muitos textos, em muitos lugares, em muitos livros. Mas a verdade é que nós vamos descobrindo que nesses capítulos, de forma concentrada, tratam de um tema. Nós temos um grande capítulo do amor, 1 Coríntios 13. Toda família interessada em seu bem-estar, a partir do relacionamento marido e mulher, deve conhecer este texto. 1 Coríntios 13. É interessante que numa sociedade como a nossa, muita gente não sabe. Tanto é que quando eu leio 1 Coríntios 13, especialmente os versos 4 a 8, para alguns casais em grande crise de relacionamento, eles ficam literalmente maravilhados e afirmam isso. Que privilégio conhecermos a palavra de Deus, o capítulo do amor. Mas existe um capítulo que nos ajuda muito, de matéria concentrada, é o Tiago, capítulo 3, fala sobre a língua, este órgãozinho perigoso. Se alguém não domina a sua língua, não domina mais nada. E é o cuidado que precisamos ter com a língua, Tiago 3. Mas em Hebreus 11, a fé, os heróis da fé, sujeitos às mesmas paixões que nós, mas pela fé, confiança em Deus, venceram em muitas circunstâncias. Mas irmãos, aqui nós temos hoje o capítulo 15, em 1 Coríntios, que é o capítulo da Bíblia por excelência sobre a ressurreição. É a doutrina fundamental da fé. Então, de todos os capítulos importantes e tão ajudadores, aqui está 1 Coríntios 15. E eu quero ler para os irmãos apenas a partir do verso 12. Do verso 12 até o verso 26. Notem que preciosidade das Escrituras. Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como é que alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra Ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, Ele também não ressuscitou a Cristo. Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, o início é a fé que vocês têm, e ainda estão em seus pecados. Neste caso, também os que dormiram em Cristo, isto é, morreram em Cristo, estão perdidos. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dentre aqueles que morreram. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos são vivificados, mas cada um por sua vez. Cristo o primeiro, depois, quando Ele vier, os que lhe pertencem. Então virá o fim, quando Ele entregar o reino a Deus, o Pai, e depois de ter destruído todo domínio, autoridade e poder, pois é necessário que Ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Que Deus abençoe a sua palavra. Amados, que texto precioso. Doutrina cristã, revelação divina. Aliás, o apóstolo Paulo não poderia ter escrito coisa alguma se ele não tivesse recebido. É por isso que está logo no verso 3 deste mesmo capítulo o seguinte: pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi. Se ele não tivesse recebido, ele não teria o que transmitir. Esta maravilha só mesmo dada por Deus. Ele diz assim, o que ele transmitiu: Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E a partir do verso 5, irmãos, ele começa a apresentar os testemunhos preciosíssimos a respeito da ressurreição.
E em seguida, a partir do verso 5 deste capítulo, ele diz: olha, ele apareceu ressurreto a Pedro, ele apareceu aos apóstolos, ele apareceu a mim, ele apareceu a mais de 500 de uma vez. Este é um fato documentado no Novo Testamento. Mas alguém diria: mas o Novo Testamento é obra cristã, tem a ver com a fé que vocês têm. Pois não, irmãos. Então eu quero citar para os irmãos apenas um dos muitos relatos históricos a respeito da ressurreição de Jesus Cristo. Quase todo mundo sabe hoje em dia, alguém que lê, estuda a palavra de Deus, que Flávio José foi historiador por excelência entre os judeus. E o testemunho dele é o seguinte: ele disse: por este tempo Jesus, homem sábio, se é que podemos chamá-lo assim, não é de chamar sábio, é chamar homem sábio, se é que podemos chamá-lo assim, por causa das maravilhas que ele operava, mestre dos que recebem a verdade com prazer. Este Jesus atraiu para si muitos judeus e gentios. Ele era o Cristo. E quando Pilatos, por sugestão dos principais entre nós, o condenou à cruz, aqueles que o amavam não o esqueceram, porque ele apareceu a eles vivo no terceiro dia, como os profetas tinham anunciado. Milhares de fatos há sobre ele, e a tribo dos cristãos, nomeados por causa de Cristo, não desapareceu até estes dias. Seria interessante se José estivesse entre nós. O que mais ele diria? A igreja cristã é vitoriosa, e a vitória total está garantida e ocorrerá por obra de Deus. Meus amados, qual o significado da ressurreição? Vamos comentar o seguinte: nesse texto específico que li a partir do verso 12 até o verso 26, nós encontramos a palavra que nos ajuda a dizer assim: a nossa fé é genuína. E o apóstolo Paulo, tocado pelo Espírito de Deus, porque ele apenas ensinou o que ele recebeu, como ele disse lá no verso 3 que li para os irmãos, ele então levanta uma suposição trágica, eu vou chamar assim porque é trágica. Ele levanta uma suposição trágica que vocês vão lembrar da leitura, ou vão acompanhar em suas Bíblias, onde estão, ou em seus telefones. Vão encontrar o seguinte: ele diz assim: se Cristo não ressuscitou, é a suposição trágica, se ele não ressuscitou, então Jesus mentiu. Jesus mentiu. Jesus mentiu quando ele disse que ele ressuscitaria. Não só isso, Jesus não tem, por não ter ressuscitado, ele não tem poder para salvar. No verso 14, se Jesus não ressuscitou, é inútil a nossa pregação. Verso 14 ainda: a nossa fé é pura ilusão, e a nossa oração para o Pai não tem nenhum sentido, porque nós oramos em nome de Jesus. O nosso testemunho para os perdidos também não tem sentido. As nossas obras são lixo, o nosso louvor e o nosso culto são perda de tempo. Então, se Cristo não ressuscitou, é esta suposição trágica para nos levar a pensar sobre a ressurreição, nos leva a pensar o seguinte: em vez de estarmos aqui, devemos estar na Ponta Negra, andando de bicicleta, ou bebendo cerveja. Sim, senhores, se Cristo não ressuscitou, tudo isto é vão. Verso 15 diz assim: se Cristo não ressuscitou, nós somos todos mentirosos. Somos todos mentirosos. Mentimos inclusive sobre Deus, porque dizemos o que Ele jamais disse, o que Ele jamais prometeu, e se prometeu não cumpriu. Então isso quer dizer o quê? Blasfêmia. Blasfemamos como todos os ímpios. Verso 17: se Cristo não ressuscitou, amados, que coisa trágica, se fosse isto verdade, se não tivesse ressuscitado, nós todos estamos perdidos, todos nós. Perdidos quer dizer distantes de Deus, incapazes de nos aproximar de Deus. Por que não dizer no inferno? Se Cristo não ressuscitou, verso 18, os nossos queridos, por quem choramos, mas na certeza da nossa fé, dizemos: um dia nos encontraremos, por causa da obra do Pai, nós os perdemos para sempre. Os perdemos para sempre. E no verso 19 ele conclui com uma palavrinha pequena, mas poderosa. Ele diz: nós somos dignos de pena, enganados, iludidos. Confiamos num cadáver,
como Maomé e todos os demais que se dizem líderes de algum tipo de fé no nosso mundo. Mas, amados, isto é só suposição trágica, porque nos versos 20 em diante nós encontramos a verdade que embala o nosso coração e garante a nossa vida. Quando o apóstolo diz assim, é interessante e nós devemos sempre nos maravilhar com a concisão do texto sagrado. Pequeno, mas poderoso. E o apóstolo Paulo, revelando o que recebera, diz assim: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. E pelo poder do Pai, Jesus faz esta afirmação tão triunfante para nós. E é pelo poder do Pai que Jesus conquistou a morte. Há muitos textos preciosos a respeito do assunto, mas por causa do poder de Deus, na vida de Jesus Cristo, seu Filho e o nosso Salvador, ressuscitando Jesus, nós temos textos preciosíssimos, e eu quero ler especialmente João, no capítulo 15, no capítulo 11, quero dizer, João, no capítulo 11, apenas os versos 25 e 26. O contexto é o contexto da morte de um dos grandes amigos de Jesus Cristo, Lázaro. E então ele vem para confortar Marta e Maria, irmãs de Lázaro. E no versos 25 e 26, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Vai morrer, morte física, mas viverá eternamente por causa da ressurreição. Então, amados, à luz desta palavra que é tão poderosa, nós podemos dizer, nós temos sim uma fé garantida. A nossa pregação não é vã, nós não estamos perdendo tempo, nós não estamos perdidos, os nossos pecados de fato estão perdoados. E um dia, quando aceitamos Jesus Cristo, nós não apenas reconhecemos esta verdade pelo poder de Deus, mas nós experimentamos livramento. Por esta razão a nossa vida não é mais o que ela era. Por isso que o apóstolo Paulo, em uma ou outra de suas cartas, diz assim: tais fostes alguns de vós, é uma lista de pecadores, os mais vistos. Tais fostes alguns de vós, mas agora fostes lavados. A ideia central é esta: foram retirados os pecados de nós fomos purificados e continuamos sendo, porque Deus é poderoso, porque Deus ressuscitou o seu Filho, o nosso Salvador, Jesus Cristo. Isso quer dizer, a nossa fé é genuína, não há nada de ilusão. É por esta razão que o apóstolo Paulo fala a respeito dos sofrimentos que ele aceita por causa desta verdade poderosa na sua vida. Ele diz que nós fomos entregues à morte todos os dias, e ele só fazia isso porque a sua fé era genuína, ou jamais faria assim. Mas não só isso, não apenas a nossa fé é genuína. O texto nos ensina que nós somos parte da família de Deus. Esta palavra sobre o Pai é importantíssima aqui no texto, não é? Então virá o fim quando ele entregar o reino a Deus, o Pai. O Pai, há outras situações neste texto onde ele fala a respeito do Pai. Nós temos um Pai que é o nosso Deus, aquele que ressuscitou o Filho, o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Em 1 João 3, verso 1, ele não apenas nos chama de irmãos, como no verso 50 e 58 do texto inicialmente lido. No verso 50 nós somos chamados irmãos. No verso 58 nós somos chamados de irmãos amados. Mas mais precioso do que isto é irmos ao Evangelho, a carta de João, na primeira carta, no capítulo 3, no verso 1, está escrito assim: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu de sermos chamados seus filhos, o que de fato somos. É tão diferente termos um Pai assim, né? Por quê? É diferente porque o nosso Pai é poderoso. Quando do anúncio do nascimento do Filho de Jesus Cristo, lá
no texto de Lucas, nós aprendemos: nada é impossível a Deus. Que Pai maravilhoso! Nada é impossível a Deus. Quando nós somos pequenos, vivendo na família humana, nós às vezes pensamos no nosso Pai que nada é impossível para Ele. Claro que é, mas o nosso Pai Celestial é todo poderoso, e Ele coloca o seu poder à nossa disposição. Esta maravilha que é podermos ter por confiança em Jesus Cristo vida eterna. Mas é Pai generoso, generoso. O apóstolo Paulo tece comentários, porque tocado por Deus para nos inspirar assim, em Romanos, no capítulo 8, versos 15 a 17. Este texto, para quem está só agora descobrindo o Evangelho, deve ser sublinhado, pois ele diz assim: pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito, o Espírito Santo, Deus mesmo, que os torna, lá vem a questão, filhos por adoção, por meio do qual clamamos: papai, papai. E o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Sim, porque Cristo é nosso irmão, segundo as Escrituras. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Então o Pai é poderoso, o Pai é generoso, o Pai é próspero, Ele é soberano. Isaías 50, especialmente a primeira parte do verso 10. Então, irmãos, a nossa vida eterna está absolutamente garantida. E naturalmente que, sendo o capítulo 15 de 1 Coríntios sobre a ressurreição, nós aprendemos outras coisas importantes que estão fora da leitura que fiz inicialmente. Por exemplo, mistérios nos são apresentados como o mistério de que nós seremos um dia arrebatados. Aqueles que não tivermos morrido, quando Jesus voltasse com a sua promessa, seremos arrebatados. Os versos 51 e 52 dizem assim: eis que lhes digo um mistério, nem todos dormiremos, é eufemismo para a morte, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, porque Jesus ressuscitou, Ele é as primícias, mas os mortos, os que morreram conhecendo Jesus, tendo se entregue a Ele pela fé, ressuscitarão incorruptíveis, e nós todos seremos transformados. Todos seremos transformados. Aliás, esta é a mensagem que geralmente é anunciada, graças a Deus, é anunciada por ocasião da morte dos nossos entes queridos, porque nós nos maravilhamos e somos confortados com esta palavra. Os irmãos vão lembrar, se já estiveram em algum culto de gratidão a Deus por um crente fiel, dissesse um apóstolo Paulo, 1 Tessalonicenses 4, a partir do verso 13: meus irmãos, nós não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, aos que já morreram, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Porque, amado, se não crê em Jesus, não tem esperança mesmo, não tem. Morreu, está separado de Deus, porque após a morte física segue-se o julgamento de Deus, segundo as Escrituras. Mas então, verso 14: se cremos, e cremos obviamente, que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e com Ele aqueles que nele dormirem. E dizemos a vocês pela palavra do Senhor que Ele recebeu, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem, pois dada a ordem, com a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor Jesus descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com Ele nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolem-se uns aos outros com estas palavras. Amados, que privilégio, né? Corpos transformados, mas não só isso, a experiência de estarmos com o Senhor
Mas talvez alguns considerem, à luz do que é a natureza humana, um privilégio ainda maior o que está escrito em 1 João, capítulo 3 e verso 2, que é como que o ápice de toda esta mensagem sobre a ressurreição, nos garantindo estar na presença de Deus. 1 João, capítulo 3 e verso 2. 1 João, capítulo 3 e verso 2. Deixa eu encontrar um texto para os irmãos. O texto diz assim: porque nós o veremos como Ele é. Nós o veremos como Ele é. Aqui não adianta nós cantarmos essas musiquinhas sem fundamento bíblico. Eu quero ver, eu vou ver, eu quero ver especialmente, né? Vejo agora, etc. Um dia nós veremos. Mas sabe por quê? Por causa da ressurreição de Jesus Cristo. Nós estamos garantidos para esta experiência, estar com Ele eternamente, mas vê-lo como Ele, a partir do fim. Mas 57 e 58 nós temos esta palavra, e que ela fique gravada no nosso coração, para que não seja vã o encontro que temos hoje de manhã para celebrar a ressurreição de Jesus Cristo. Diz assim o texto: mas graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes, que nada os abale, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem, no Senhor, o trabalho de vocês não será inútil. Cristo já ressuscitou, aleluia. Mas a minha pergunta para cada um de vocês é a seguinte: a ressurreição de Jesus já é sua? Repito, Cristo já ressuscitou, aleluia. Mas a questão é: a ressurreição de Jesus já é a sua ressurreição? Disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. É privilégio de quem crê em Jesus. É privilégio de quem foi levado a crer por causa do reconhecimento: eu sou pecador. Eu não posso me salvar. Eu não posso terminar os vícios que tenho sem o poder de Deus. Eu não posso viver como nos ensinam os ideais da palavra de Deus. Só posso fazer assim com ajuda externa. A ajuda é Deus em Cristo. E a pergunta então é esta, que ela fique no seu coração, até que você tenha juízo espiritual e se entregue, não à fé dos outros, mas à fé em Jesus Cristo. Sua fé no Senhor Jesus. A ressurreição de Jesus é um fato, mas você também já está garantido para a vida abundante e eterna. A nossa oração é que a sua resposta seja sim. Agora ou logo mais, mas enquanto há tempo, porque o tempo para uma decisão a respeito deste assunto fundamental é hoje. Quer dizer, é durante a vida. Então não perca a sua oportunidade. Meus queridos, todos os irmãos e amados, nós vamos cantar o hino que tem como título Adoro Cristo Vivo. E eu tenho certeza que nós não vamos cantar este hino naquele tempo de morte. Vai ser tempo de vida. Naturalmente, quem se encarrega de dar um tempo e diz por si que Cristo está vivo, ele está. Se cantarmos mal, isso não vai mudar os fatos. Jesus ressuscitou. Nós vamos cantar como quem sabe disso e está alegre por isso. Vamos cantar como alguém que, se ainda não é do Senhor Jesus, vai assumir hoje: eu quero ser de Jesus e quero me entregar agora pela fé. Fé é confiança.
é se colocar à disposição de Deus para que Ele haja na vida, Ele fará, porque esta é a promessa de Jesus, o Senhor. Fiquemos de pé. Se alguém quer tomar uma decisão ao lado de Jesus, saia do seu lugar alegremente, venha até aqui para nós o recebermos, para nós orarmos por sua vida. Cantemos com alegria. A graça do Senhor Jesus Cristo e as ternas consolações do Espírito sejam conosco com a igreja sobre a face da terra, hoje e para sempre. Amém. Amém. Podeis sentar.